Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nós vamos fechar então o movimento republicano, construção de um novo Estado, de um novo governo, sistema federalista republicano. Vamos ver que mudam, como diz, muda a roupagem, os atores são os mesmos, e, enfim. Embarque nessa, vamos junto. Bom estudo para todos nós. Ó, primeiro slide. Vou focar novamente e construir junto com vocês aqui o que nós chamamos de tripé do Dom Pedro II. Quem sustenta Dom Pedro II no governo? Na aula passada eu foquei bastante sobre a questão religiosa, beneplácito, poder de nomear do imperador, padroado, pagamentos, pagamento do governo para os salários dos religiosos, e nós temos esse tripé. Falei então da questão religiosa, a Igreja Católica dava esse apoio com a situação da maçonaria, deu uma balançada, a Igreja parou de apoiar Dom Pedro II a partir de 1870, 1875, deu aquela balançada, mas continuou no poder, porque ainda tinha a elite dona de escravos, a elite rural no Brasil, escravista, e nós temos, curiosamente, ou ironicamente, quem vai dar o golpe de Estado militar, o próprio Exército, que vai liderar do Rio de Janeiro, Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, os principais líderes, que inclusive vão criar o governo que nós chamamos de República da Espada, né, que é um governo com os dois primeiros militares, os dois primeiros presidentes de uma república que nós temos, a partir de 1889, foram dois presidentes militares no Brasil. Então tá aqui, deu aquela balançada, a igreja parou de apoiar. Ainda temos a elite rura, calma aí. Agora sim. E nós também temos o exército, que está segurando o Pedro II no poder. A proclamação da República é considerado um golpe de Estado militar. Falei na aula passada, quem perdeu, poxa vida, vai lá, retorna lá, que eu estou trabalhando com aquela ideia que Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto e um grupo colegiado de militares, né, do Rio de Janeiro frequentam, inclusive, a casa de Dom Pedro II. São monarquistas, monarquistas que implantaram a República, pense. Né? Então, por isso que nós trabalhamos com a ideia que muito pouca coisa mudou no cenário político, apesar da mudança de institucional. A ideia de mudança de uma monarquia para um sistema republicano. 15 de novembro é a data, uma data simbólica. Qual que é o pensamento do militarismo carioca, de Marechal Deodoro da Fonseca, de Floriano Peixoto? Estão extremamente inspirados nas ideias do século XIX, principalmente na ciência, por pouco, inclusive, e forte influência americana, eu acho que eu acabei não colocando no slide, mas os Estados Unidos foi uma espécie de um modelo que serviu para o Brasil no sistema federalista, no sistema de legislação estadual, de mais autonomia para os estados. E por sorte, ainda bem, que a primeira bandeira republicana, que não foi aceita, a hora que o Deodoro diz, a lenda Deodoro da Fonseca, fez assim, o que é isso? Apaga isso, manda fazer outra. Diz que a bandeira é realmente uma bandeira cópia, né? Hoje nos moldes de direitos autorais não ia passar no Commons, não ia entrar na legislação nossa. Pegaram a bandeira norte-americana, só que verde e branca, verde e amarelo, com as mesmas coisas. Aquelas estrelas no canto, aquele quadrado, e aquelas listas estilo americanizado, extremamente americanizado. A nossa sorte, o Marechal olhou aquilo lá, o Deodoro da Fonseca, falou, não, isso aí não muda. Aí pegaram, inclusive, o triângulo, com características da bandeira imperial, com a presença de uma forte inspiração da bandeira do Brasil imperial, que tinha aquele triângulo que temos até hoje, inclusive. E daí entra o globo, que vocês conhecem, e o lema, o famoso lema chamado Ordem. Muito bem. Tá achando que eu não ia ouvir daqui, e progresso. Que é o lema
do positivismo no século XIX. Ordem nem tanto, mas progresso, eles acreditam numa ciência que está levando a sociedade rumo a uma ideia de progresso. Então, são chamados progressistas. Esse modelo de progresso da ciência positivista, positivo, está desenvolvendo. Eles acreditavam que a ciência tinha que ser neutra, que a ciência fazia experimentos e um desenvolvimento tecnológico, científico, levando a sociedade rumo a progresso. É essa ciência, inclusive, que vai legitimar toda a exploração da África, da Ásia, do imperialismo, através do chamado darwinismo social, porque eles vão criar uma... Coitado, Darwin não tinha nada a ver com a história. Pegaram a teoria do Darwin, por isso que é darwinismo, mas nele não tem nada a ver com a história. Pegaram a teoria do Darwin e falaram que a sociedade passava por processos evolutivos até chegar numa ideia de progresso total, né, de civilização. Eles acreditavam que a Europa estava nesse topo e que todas as civilizações atrasadas tinham que passar por essa fase. Por isso justificou a invasão na África, a partilha da África, a partilha da Ásia, o imperialismo aqui na América, americano, que vocês vão estudar nas próximas aulas. Foi justificado nessa ciência chamada positivismo. E assim, professor, acabou esse positivismo? Não. Dentro das escolas militares até hoje é muito forte. A ideia do positivismo ainda é muito presente. Temos historiadores positivistas, historiadores militares positivistas, temos uma ciência positivista ainda, né? Por mais que houve toda uma mudança, pós-Segunda Guerra Mundial, novas ideias, né? Toda uma reestruturação científica, mas ainda a ciência positivista, principalmente o nosso olhar para o mundo, volta e meia você esbarra numa ideia de progresso, né? Desenvolveu, isso é civilizado, hein? Essa sociedade é moderna. Pronto, você está trabalhando, quando você fala isso sem saber, você está produzindo uma ideia positivista de um progresso, que uma civilização chegou num topo dessa pirâmide de desenvolvimento darwinista, e tem que cuidar porque isso daí, infelizmente, acabou sendo justificativa para uma exploração, para um aproveitamento da África, da Ásia e uma supervalorização da Europa e dos Estados Unidos. Vamos lá, vamos dar continuidade. Escolas militares, século XIX, positivista. O professor Roberto explicou para vocês aí. Tripé de sustentação. Mesmo sendo abolicionista, Dom Pedro II segura muito para não acabar a escravidão no Brasil. E é aí que eu vou focar para vocês aqui. Três leis. Antes dessa, a chamada ventre livre, toda criança que nascesse a partir de 1871 já estaria automaticamente, seria considerada já livre se o Estado pagasse uma espécie de indenização por perda de propriedade ao senhor, senão teria que pagar um pedágio até os 8 anos de idade. É ilógico isso. Antes, nós colocamos nesse processo de fim da abolição da escravidão, processo de abolição, fim da escravidão no Brasil, nós colocamos 1850, Lei Eusébio de Queiroz. O que foi isso, professor? A Lei Eusébio de Queiroz proíbe a vinda de navios negreiros para o Brasil, chamados de tumbeiros, verdadeiras tumbas, quantidade de pessoas que infelizmente morriam no trajeto vindo para o Brasil. Segunda lei, depois de 1850, mas aqui já estancou, diminuiu a vinda de africanos para o Brasil. Aí vem a Lei do Ventre Livre, em 1871, deu mais uma mexida na escravidão, mas não acabou com a escravidão no Brasil. Aí nós temos a lei das piores possíveis, essa é considerada a mais ridícula delas, é a Lei do Sexagenário. Todo escravo, a partir de 1885, todo escravo acima de 60 anos recebia a liberdade. Primeiro problema, que escravo chega a 60 anos. Tá, e se chegar, é lucro para ele ganhar a liberdade? Vai ganhar um tapinha nas costas, o senhor está livre, pode fazer o que o senhor quiser, mas vai fazer o que com 60 anos? Um escravizado aos 60 anos de idade, um senhor já à terceira idade, em 120, 130 anos atrás, um escravizado chegar a 60 anos, com que qualidade de vida e de saúde esse cara chegou? E ainda por cima ganha um tapinha e fala, o senhor pode estar, o senhor tá livre, pode sair. Poxa, se duvidar era um alívio para o senhor de escravo.
porque agora que ele ia ter que cuidar de um senhor de idade. Eu fiz os cálculos, não chegou ninguém a ser libertado, né? Porque se a lei foi de 1885, tinha que pagar um pedágio ainda por cima de mais 5 anos, ele seria libertado somente aos 65, com uma espécie de perda de patrimônio ao senhor de escravo. Mas esse absurdo, que absurdo! Daí eu fiz o cálculo. Se a lei áurea, né, 1888, então ninguém chegou a ser liberto nessa lei do sexagenário. Mas se considera uma lei abolicionista, uma lei anti-escravatista, mas eu confesso a você que eu tenho uma vergonha alheia em ter que explicar essa lei. Aí vem a famosa lei, 13 de maio, 1888, fim da escravidão, e aí balançou bem, porque a elite rural vai deixar de apoiar Dom Pedro II no poder. Eu falei, o senhor fez eu perder 150, 200, 500 escravos da minha fazenda. Por que eu vou ficar apoiando o seu governo? Agora eu vou começar a ir para outra leva. Mão de obra salariada, imigrante italiano, alemão, francês, polonês. Não quero, já que o senhor fez eu perder tudo isso aqui, ó, de propriedade, né? Então agora, quer dizer uma coisa, não vou mais apoiar o seu governo. Agora eu vou apoiar o republicano. Aí, quem que deu o golpe? O exército. Liderado por Deodoro da Fonseca. Partido Republicano, 1870, foi criado um partido no Rio de Janeiro, 1873, Partido Republicano Paulista. Tudo isso acontecendo logo após a Guerra do Paraguai, logo após 1870, um movimento republicano já aparecendo no Rio de Janeiro e São Paulo, os dois focos principais do Brasil, do Brasil imperial. Em 1889, Marechal Deodoro da Fonseca encabeça o movimento no Rio de Janeiro para derrubar o Império, proclamando a República. Dom Pedro II é amigo de Deodoro da Fonseca, Marechal Deodoro da Fonseca, frequenta a casa do imperador. Ele foi avisado antes, falou, olha, não dá para segurar mais o movimento, os militares já estão se preparando para dar o golpe, eles vão derrubar seu governo. Para evitar qualquer conflito, vamos criar um decreto, vamos tirar o senhor, convidar o senhor para se retirar, como diz o do Brasil, uma boa, para a gente não ter nenhum conflito, para não acontecer nenhuma situação que você pode ser acusado de estar incitando alguma resistência. Dom Pedro II já estava com uma idade bem avançada, isso é bem verdade, porque logo que chegou em Portugal, 2, 3 anos já morreu. Estava com uma idade bem avançada, uma saúde bem debilitada. Alguns pasquins, jornais da época, né? Algumas revistas ilustradas, inclusive, mostravam o Pedro II sempre dormindo, assim, dando a ideia que ele era um cara sonolento, que já não, como diz outro, não queria saber mais de política nem nada, uma falta de atividade monárquica política no Pedro II. Na verdade, com Dom Pedro II, um governo considerado de um desenvolvimento, faltou um ponto muito importante para a nossa aula, a questão de tempo, enfim, né, a experiência industrial, né, do Barão de Mauá, e toda aquela... a gente discutia aqui um pouco, que os livros de história falam que durante o governo do Dom Pedro II houve um chamado surto industrial. Isso daí tem que ter muito cuidado, né, porque usar esse termo surto da ideia que é uma explosão de indústrias, né? Não foi isso. Nós temos focos de experiências. É verdade que Barão de Mauá foi o maior símbolo desse foco de experiência, né? Um filho adotivo de uma família inglesa, um menino, enfim, adotado, se tornou um dos maiores investidores, criou o Banco Mauá, primeira indústria construtora de navios, olha que interessante, primeira experiência de iluminação a gás no Rio de Janeiro, né, trocar por óleo de baleia para iluminação das praças por iluminação a gás, foi uma grande modernização, sabe? E ficou marcado essas características. Acabou a história. Tem filme, poxa, vale aí, tá aí no YouTube, coloca rapidinho ali, filme Barão do Mauá. Vale a pena dar uma pesquisada, conhecer um pouco a história dele e, puxa vida, termina, inclusive, essas experiências custam caro para ele e acaba terminando a sua vida na falência, pobre, e foi um dos grandes nomes, né, do governo desse período do segundo reinado, o nome, né, Irineu Evangelista de Jesus, Barão do Mauá. Vou fechar, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, estudar junto comigo. Puxa vida, estudar um pouquinho junto comigo, assim como eu estou estudando muito com vocês. Agradecer de coração, como sempre. Foco nos estudos, meninos e meninas, né? Força, um pouquinho de fé não faz mal a ninguém. E até a próxima. Valeu, galera. Abraço!